E terminou o recesso lá no Judiciário. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta segunda-feira julgamentos a partir das 2 horas da tarde, com a primeira sessão do segundo semestre. Na pauta, os ministros vão analisar ações sobre a concessão de isenção de imposto na compra de veículos por pessoas com deficiência e também eles devem discutir a aplicação da Lei Maria da Penha em situações específicas. Nos próximos dias, porém, a expectativa é pelo julgamento que vai definir como será a eleição ainda lá para o mandato tampão do governo do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal decidirá se a escolha do novo governador será feita por votação direta da população ou de forma indireta. O caso volta ao plenário no dia 19 de agosto, após um pedido de vista, mais tempo para analisar o caso, do ministro Flávio Dino. A data foi definida pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin. A ação foi apresentada pelo PSD depois da renúncia do então governador Cláudio Castro em março deste ano. Desde então, o comando do Estado passou ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em meio ali a sucessivas disputas judiciais. Nos bastidores, a avaliação é de que, mesmo com uma decisão em agosto, a eleição dificilmente será realizada antes de outubro, quando o julgamento acontecer. O período oficial de campanha eleitoral já vai ter começado. E já chamo aqui para poder comentar sobre esse retorno do Judiciário os meus colegas Felipe Monteiro e Mano Ferreira. Muito bom dia a todos os dois, boa semana pra gente. Vamos falar então do retorno aí dos trabalhos do Judiciário. A gente veio falando assim de temas bem específicos, mas eu queria focar aqui no caso do Rio de Janeiro, que parecia que estava resolvido, né, na teoria, porque já não se falava mais sobre esse assunto depois que tivemos então o pedido de vista dentro do Supremo Tribunal Federal, mas o caso deve voltar à discussão agora em agosto. Vou começar com o Felipe Monteiro. Felipe, vai dar tempo de decidir quem vai ser o novo governador ali por um curto período, porque ano que vem já assume quem ganhar a eleição agora em outubro, né? Bom dia, Marília. Bom dia, meu querido amigo Mano Ferreira. Bom dia aos telespectadores. Marília, você vê que a grande questão aí é como a justiça eleitoral é lenta, né? É bom lembrar que quando a justiça eleitoral analisou o caso do Castro, né, ex-governador do Rio de Janeiro, né, foi relacionado a um ato que ele fez nas eleições para governador em 2022, né? E aí o TSE resolveu, né, cassar o Castro, independente de ele renunciar ou não, esse ano, né? Ou seja, o Castro praticamente governou o Rio de Janeiro durante todo o período. E aí, com toda certeza, o Supremo Tribunal Federal, mesmo que haja possibilidade dele decidirem para ter eleição direta no Rio de Janeiro esse ano, né, não teria um sentido, né, pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência da administração pública, fazer uma eleição direta, né, antes de agosto, antes de outubro, né, o período eleitoral. Então, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal irá achar algum subterfúgio para decidir ou por eleição indireta no Rio de Janeiro ou para manter, né, o mandato tampão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não teria sentido fazer a eleição direta esse ano. E aí, Marília, só um ponto que é importante destacar aqui nessa confusão toda do Judiciário do Rio de Janeiro, você vê que essa questão é porque, infelizmente, né, o Rio de Janeiro vive um momento conturbado na política. Você vê, por exemplo, o Castro pediu renúncia e foi cassado, né? O vice-governador do Rio de Janeiro foi para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, não tem substituto direto. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi preso, né? Ou seja, caiu no colo do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa confusão toda também acontece, né, porque a justiça é lenta, por um lado, mas também porque o Rio de Janeiro vive um momento conturbado na política, como sempre. Eu ia justamente puxar essa linha da sucessória, né, para ocupar ali o cargo de governador do Rio de Janeiro. E eu acho que não é apenas esse momento, né? O Rio de Janeiro, ele vem aí de uma levada de governadores que acabaram não concluindo ali os seus mandatos por conta de investigações ali da polícia. Nós tivemos ali até governador preso também já no caso. E Cláudio Castro, ele é bastante enrolado com diversos assuntos, né? Até o próprio Banco Master, ele já foi alvo ali de
busca e apreensão. E hoje quem está ocupando, que a gente acabou não citando o nome, né, do governador que está interinamente, é o Ricardo Couto, né, que está à frente do estado do Rio de Janeiro, mano. E ele e o presidente Lula já fizeram ali diversos encontros. O presidente Lula acena para Ricardo Couto, ele quer ali, né, em algumas conversas a gente já viu que o presidente Lula quer que ele continue no cargo. Essa relação do presidente Lula, que agora busca a reeleição com Ricardo Couto, ele para o Supremo Tribunal Federal, não só essa relação, né, mas o trabalho que está sendo desempenhado pelo desembargador, você acredita que pode deixá-lo até o final desse ano? Eu acredito que é a tendência, Marília. Muito bom dia para você, bom dia para o meu querido amigo Felipe Monteiro e para todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. E, infelizmente, essa notícia sobre a situação no Rio mostra o contexto de uma verdadeira baderna institucional, a incapacidade da gente de assegurar a representatividade eleitoral à frente da condução de um dos estados mais importantes do Brasil, o Rio de Janeiro. Porque o que tudo isso significa é que temos um governador que não teve a legitimidade do voto e que, além disso, nós tivemos por quase o mandato inteiro um governador cujo mandato não esteve alicerçado na legitimidade completa do pleito, porque a própria Justiça Eleitoral considerou irregularidades capazes de suprimir o seu mandato. Mas veja, ele passou quase o mandato inteiro exercendo o poder de uma forma, na prática, ilegítima, em função dessa decisão que foi tomada pela Justiça Eleitoral à frente do Rio de Janeiro. Isso mostra a grande dificuldade de construção institucional que o Estado do Rio de Janeiro vive, que não é de hoje, como você bem recuperou, seguidos governadores presos, uma situação de uma infiltração do crime organizado dentro da estrutura do Estado, tanto por meio de milícias, como por meio de uma infiltração na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas, em diversos órgãos que deveriam fiscalizar a capacidade do poder público de entregar serviços à população na garantia de seus direitos fundamentais e que, na prática, muitas vezes é instrumentalizado pelo interesse criminoso de quem deseja perpetuar os seus negócios e perpetuar o seu próprio grupo político no poder. A gente vai ver o desfecho dessa história por meio de um puxadinho, porque a Constituição ela é muito clara em dizer que nós deveríamos ter tido, em primeiro lugar, a apreciação do processo contra Cláudio Castro num prazo razoável, e nós não tivemos. Nós tivemos quase o mandato inteiro. E agora ficamos com esse postergamento do julgamento como um puxadinho para evitar o caos institucional de ter duas eleições no mesmo ano de uma forma completamente ineficiente. Então, concordo com meu amigo Felipe Monteiro, acredito que vamos assistir à criação de algum subterfúgio por parte do Supremo para que haja o prolongamento do mandato tampão até que o eleito nas urnas em outubro possa assumir o mandato de forma definitiva à frente do governo do Rio de Janeiro. O Mano Ferreira trouxe a lembrança, né, de um tema muito importante que a gente conversou na semana passada sobre inteligência artificial, que é a demora da justiça em fazer julgamentos, seja a justiça eleitoral, seja a justiça comum. Existe uma demora, de fato. E ainda falando dessa demora da justiça, nós temos ainda um outro tema dentro do Supremo Tribunal Federal que ainda pode impactar diretamente o cenário eleitoral, que é a lei da ficha limpa. O Supremo ainda precisa decidir se são constitucionais as mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional. As alterações modificam a contagem dos prazos de inelegibilidade e estabelecem um limite de 12 anos para determinados impedimentos. As novas regras seguem em vigor até que o STF conclua o julgamento. O processo está parado desde maio, quando o ministro Gilmar Mendes pediu vista, que é mais tempo para poder analisar o caso, só que ainda não tem ali uma previsão de retomada, mas a expectativa é que a discussão retorne antes do pleito, que acontece em outubro. Eu queria chamar os meus colegas novamente aqui para a gente poder debater esse assunto, porque essa questão
questão, ela interfere diretamente na eleição para governo aqui do Distrito Federal. Nós temos o caso de José Roberto Arruda, que está aí nesse processo, né, aguardando a decisão da lei da ficha limpa, mas ele já lançou aí a sua candidatura ao governo do Distrito Federal. Felipe, é necessário que a Justiça discuta este assunto agora? É urgente essa discussão? Marília, há uma grande confusão sobre quando se inicia o prazo, né, de cassação, perda dos direitos políticos, né? Ninguém sabe muito bem, né, e a jurisprudência é meio confusa em relação a esse assunto. Não se sabe, por exemplo, se o prazo conta do ato infrator, né, ou do momento em que a decisão é transitada em julgado, né, ou outros prazos intermediários, né? Então, de fato, o Supremo Tribunal Federal deve, sim, né, analisar essa questão e pacificar esse assunto de uma vez por todas, né? Há uma grande confusão sobre esse assunto. Você vê, por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, que algumas pessoas falam também que ele não atingiu, completou, né, o prazo da perda dos direitos políticos, ele não poderia ser candidato, assim como o Arruda, que foi ex-governador do Distrito Federal. Ou seja, há uma grande confusão e o Supremo Tribunal Federal deve, sim, resolver esse assunto. O que eu não gosto, Marília, e que a Justiça do Brasil normalmente faz, né, é achar algum tipo de subterfúgio, algum tipo de manobras interpretativas para ajudar, né, e colaborar com os poderes constituídos, né, no Brasil, né? Então, a tendência do Tribunal Federal, infelizmente, nesse assunto de direitos políticos, é fazer uma interpretação mais benéfica para essas pessoas que foram condenadas, né? Então, a tendência também, né, é contar o prazo do momento do ato infrator, que várias pessoas aí poderiam já voltar a ter os seus mandatos, ou voltar a concorrer eleitoralmente, né? Mas uma grande discussão, realmente uma grande discussão esse assunto, né? E há também uma outra discussão que fala que o prazo conta do mandato, né? Se o mandato foi 2022, por exemplo, né, independente da sentença se transitar em julgado em 2026, 2027, tem que contar de 2022 mesmo, né, o fato, né? Então há uma grande confusão e o STF tem que resolver essa questão do prazo da perda do mandato político, porque toda eleição é a mesma confusão. Aí vem o Arruda entrar na justiça, vem o Eduardo Cunha entrar na justiça, e aí tem uma questão muito maior ainda que tudo isso. Sabe qual é? Querem mudar a lei de ficha limpa para resolver o problema. Já que está tendo essa confusão toda, então vamos flexibilizar a lei da ficha limpa, que aí qualquer um pode concorrer às eleições. Da ficha limpa, que tem ali a relatoria da filha de Cunha, né? Ali a Dani Cunha, que foi relatora ali dentro da Câmara dos Deputados. Antes da gente continuar com o nosso papo, você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo, mas no canal do YouTube a gente segue com toda a nossa discussão. Estamos falando sobre o retorno dos trabalhos do Judiciário. Já já a gente volta. Mano, ainda nesse assunto, né, sobre essa pauta dentro do Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui os principais, né, os principais nomes que estão, vamos dizer, pendurados, né? Nós temos aí José Roberto Arruda, temos Eduardo Cunha, Antony Garotinho, temos também ali o nome de Sérgio Cabral, que dependem aí dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O assunto está sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. Não existe ainda uma previsão para o retorno dessa pauta ali dentro do STF, mas você acredita, por exemplo, né, nós já tivemos aí o lançamento de José Roberto Arruda, Cunha diz que vem por Minas Gerais como deputado federal, galgando aí se tornar novamente presidente da Câmara dos Deputados. Você acredita que eles já contam aí com o não julgamento, a não análise, justamente porque a gente estava falando sobre o tempo de julgamento que demora demais? É uma verdadeira seleção brasileira dos escândalos políticos, né? É um negócio inacreditável a quantidade de reencarnações aí, né? De pessoas que tinham morrido politicamente e agora retornam como zumbis de suas catacumbas para ameaçar mais uma vez o bolso do cidadão brasileiro em repetições, né? Um remake de um filme triste
com o retorno dessas figuras ao poder público, e é muito possível que aconteça esse retorno justamente contando com a demora da justiça em fazer o julgamento, e aí eles podem ir até as urnas, saírem do pleito com a legitimidade do voto popular e criar uma situação de constrangimento, porque ter que tomar a decisão depois de uma eventual eleição sub judice, aquela eleição que fica pendente de julgamento, isso gera um constrangimento muito maior, é algo que afasta, mais uma vez, o eleitor de ter a sua vontade expressa devidamente nas urnas. E também é algo que afasta a vontade do eleitor o esvaziamento progressivo de legislações como a lei da ficha limpa, que, nunca é demais lembrar, a sua implementação, a sua aprovação foi resultado de uma ampla mobilização da sociedade civil. Sua votação ocorreu por unanimidade no Congresso Nacional, porque ninguém tinha capacidade, coragem de se colocar contra o clamor da opinião pública naquele momento de aprovação, mas, passada a mobilização da sociedade, passam-se os anos e iniciam-se as articulações pelo desmonte de um mecanismo que foi criado para proteger o poder público do saque, do simples roubo, da malversação de recursos públicos que, infelizmente, insiste em nos atazanar, insiste em nos perseguir no Brasil, nós, pagadores de impostos, que vivemos muitas vezes como reféns de distorções do sistema político e eleitoral que permitem a esses figurões retornarem como zumbis de volta à vida política e, mais uma vez, podendo ter acesso aos cofres públicos. Agora, o questionamento que fica é se vai dar tempo desse tanto de pauta para o Supremo Tribunal Federal analisar em período eleitoral, porque nós ainda temos uma série de ações que questionam a chamada Lei da Dosimetria. Essa proposta foi aprovada dentro do Congresso Nacional. O presidente Lula acabou vetando a proposta ali por inteira, ali no dia 8 de janeiro deste ano. Tivemos ali a manifestação por parte de parlamentares dentro do Supremo Tribunal Federal para que pudesse se manifestar. E é um assunto que deve ser bastante explorado agora, nesse período eleitoral. A gente já ouve alguns candidatos falando que vai dar indulto, que vai liberar todo mundo, de Jair Bolsonaro, a pessoa que fez xixi lá no Supremo Tribunal Federal. Então, é um assunto que promete ser bastante discutido, não apenas no Supremo Tribunal Federal, se der tempo, mas também dentro da campanha eleitoral. Felipe, nesse momento, o que foi aprovado no Congresso Nacional está suspenso, porque o presidente Lula acabou vetando, precisa ele então da manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. Vamos ter ali algum tipo de resposta do STF, Felipe, antes de eleições? Marília, eu entendo que em relação a esse projeto de lei, né, da dosimetria, o STF tem que resolver logo e rápido, né? Por que isso? Porque tem pessoas presas, né? Tem pessoas presas que já estariam soltas, né, se o STF declarasse essa lei constitucional, né? Então, na minha opinião, quando tem pessoas presas, né, e uma lei é benéfica a essas pessoas, né, o STF tem que acelerar o julgamento, tem que decidir, tem que resolver, né? E, na minha opinião, né, o que o Alexandre de Moraes fez, né, que suspender a aplicação da lei foi completo absurdo. Não deveria fazer isso, né? Deveria ter continuado, né? Ter julgado a situação, né? É bom lembrar que o Lula vetou, né? O Congresso Nacional derrubou o veto, né, do Lula. Ou seja, a lei já era para estar surtindo todos os tipos de efeitos, né? E é bom lembrar, Marília, um ponto também importante é que essa lei foi feita uma articulação entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, né? O que estava em discussão naquele momento era uma anistia ampla, geral e restrita. Aí acharam meio termo, né, porque viram que o STF não iria gostar da anistia geral e restrita e fizeram o projeto da dosimetria, né, com apoio e com a mão de vários ministros do Tribunal Federal, né. E a Procuradoria-Geral da República, Marília,
no parecer dela sobre o projeto de lei, sobre a lei, né, ela foi claro, dizendo que é a favor da lei. A lei deveria ser declarada constitucional, então não tem por que o Supremo Tribunal Federal sentar, né, em cima desse projeto. Tem que julgar, e tem que julgar rápido, né? E mais uma vez você vê, né, infelizmente, o Poder Judiciário se arvorando incompetência do Poder Legislativo. É uma decisão do Congresso Nacional que deveria ter sido respeitada pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário também. E que vale trazer também, né, mano, que o Supremo Tribunal Federal foi se envolver nessa questão porque teve ali por parte dos parlamentares também procuraram, né, o Supremo Tribunal Federal, seja ele partido aliado do governo ou da própria oposição. Mano, no seu ponto de vista, né, vale a gente trazer também que a análise da lei, né, para poder diminuir a pena, ela varia de caso a caso. Nós temos diversos presos, o que levaria também bastante tempo, porque a gente já vem falando de justiça, né, que a justiça aqui no Brasil ela é bastante demorada. Sobre esse assunto dentro das eleições, você acredita, mano, que o Supremo Tribunal Federal venha agilizar essa discussão para que não venha criar mais um problema durante o pleito eleitoral? Marília, acredito que vai ficar para depois da eleição. O clima político, infelizmente, é algo que tem contaminado as decisões judiciais no Brasil. Os ventos da política sopram para um lado ou outro das decisões judiciais. Não deveria ser assim. É um escândalo que seja assim, mas vem sendo assim no Brasil. Então, é possível que, a depender do resultado que sair das urnas, nós tenhamos a decisão do Supremo Tribunal Federal para um lado ou para outro nesse cenário, ou aprovando a dosimetria, na prática, liberando boa parte dos presos do 8 de janeiro e relacionados à trama golpista, ou mantendo a inconstitucionalidade da lei para que os condenados continuem na cadeia. E é um escândalo que nós tenhamos essa relação tão direta entre o clima político e a aplicação da lei. Uma república se constrói com uma aplicação impessoal da legislação. Não é adequado que a gente tenha, em função de interesses políticos, de forma casuística, a aplicação seletiva de uma legislação penal. E vale dizer, a impunidade é fermento da reincidência. A ideia de você simplesmente passar a mão na cabeça de pessoas que se envolveram numa trama golpista é algo extremamente prejudicial para o futuro da democracia brasileira. Incentiva a reincidência dos personagens envolvidos. Por outro lado, quando você tem o exagero do judiciário tratando manifestantes que eram o boi de piranha, que eram a pessoa ali incapaz de ter poderes concretos, com o mesmo rigor que trata militares de alta patente que se envolvem em plano de assassinato de presidente eleito, você tem também um sentimento de irrazoabilidade que dificulta a confiança das pessoas no processo judicial. Então, infelizmente, essa história toda do 8 de janeiro mostrou como que nós estamos ainda deficientes do ponto de vista de um funcionamento institucional preciso, que seja capaz de separar o joio do trigo, de punir golpistas e de ter uma punição proporcional para militantes que foram utilizados como idiotas úteis de um processo de deterioração da confiança nas instituições. Era preciso separar esses papéis, mas isso cabia ao Poder Judiciário, que, infelizmente, ao meu modo de ver, não conseguiu fazer essa separação da forma adequada. Mas não é por meio de casuísmo, de uma legislação penal específica, feita de forma teleguiada para lidar com um processo que teve repercussões políticas, que a gente deveria lidar com essa situação, e sim com os recursos devidos de cada um
dos condenados nessa trama, com um reexame adequado por parte dos juízes, que deveriam ser também juízes imparciais. E aí entra toda uma outra discussão sobre ministros da Suprema Corte que perderam as condições morais de continuar no cargo, mas seguem lá até hoje. E quem teria que voltar também os trabalhos